mais uma vez estamos em ascensão e hoje com a Luísa Garrido. Para falar de Luísa Garrido é a mesma coisa que falar de trouxas da Cuca. Não é em vão que as trouxas de ovos são o doce típico da chamusca, o doce mais conhecido da chamusca. Começaram, não sabemos quando, sabemos exatamente que no século XIX já existiam trouxas de ovos na chamusca. Sabemos que Portugal era um grande produtor de ovos. Não é em vão que os maiores doces conventuais deste país se notam que são feitos precisamente em conventos, que é as barrigas de freira, os papos de anjos, os tocinhos dos céus, os celestes de Santa Clara, tudo isso nós sabemos que vem dos conventos. As doçarias passaram a ser vendidas, havia necessidade de ganhar dinheiro, das freiras ganharem algum dinheiro, e começam a ser vendidas, as doçarias começam a ser vendidas em feiras, em mercados e fora dos muros do convento. Quando em 1834, cerca de 1834, quando há na realidade a extinção das ordens religiosas, a maior parte das freiras saem dos conventos. Se foi essa a maneira que as trouxas de ovos chegaram à chamusca, nós não podemos dizer que foi. Mas penso que é capaz de ter sido através, na realidade, de uma freira que se tivesse estabelecido aqui perto. Falar de trouxas é a mesma coisa que falar na Emília Cuca. Emília Cuca, por sua vez, bisavó da Luísa, por sua vez dá lugar à Ana Cuca. A Ana Cuca, por sua vez, como não tem filhas, mas tem uma nora que é a Laura segue a Laura com a feitura das trouxas. Seguindo a Laura, aparece a Luísa e a irmã, a Ana também, e a Laurinha, a filha da Ana, também já dá um jeitinho a fazer trouxas. Portanto, todos nós na chamusca conhecemos as trouxas da Cuca, todos nós na chamusca estamos habituados a comer trouxas de ovos. Temos também de dizer uma coisa, as trouxas de ovos antigamente eram um doce que entrava mais na casa dos ricos, porque não é um doce que fique muito barato. E hoje, felizmente, é muito mais fácil mandar fazer as trouxas de ovos. Hoje temos aqui a Luísa, que nos vai explicar como é que são feitas as trouxas de ovos. Luísa, boa tarde. Antes de mais, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez ao pé de nós. E passo-lhe a palavra, minha cara amiga. Diga-nos lá o que é que vai fazer e como é que vai fazer. Então, vou fazer as trouxinhas de ovos, não é? Aqui no fogão já tenho a calda de açúcar a ferver, que é nada mais que água fervida com açúcar, numa quantidade de meio quilo de açúcar para 1 litro de água, em que é fervido até atingir um ponto de pérola, e essa calda depois serve para cozer a gema do ovo. Pronto. Eu agora vou começar por partir uma dúzia de ovos. Da dúzia de ovos, um ovo inteiro. Portanto, com a clara, exatamente. Um ovo inteiro. Todos os outros é só mesmo as gemas. As gemas. Luísa, foi difícil aprender a receita? Foi. Isto porquê? Porque a tradição na minha família era uma tradição já muito vincada. E então a minha mãe começou por fazer, ensinado pela minha avó, e nós começamos a fazer, ensinado pela minha mãe, mas vendo muito a minha avó a fazer, não é? Sim. Enquanto que a minha avó fazia num fogareiro a carvão, passava dias e noites agarrada àquele fogareirinho de carvão, nós hoje em dia já optamos pelas novas tecnologias, não é? E vamos fazer como? Primeiro a gás e agora em vitrocerâmica e até em indução. E a minha mãe começou por uma necessidade de ter ficado sem emprego e nós, eu e a minha irmã, começamos a fazer por uma necessidade de não haver quase na chamusca quem fizesse. Pronto. E tínhamos pena de
uma tradição da nossa família que já vem do início do século XX e iria perder-se sem a nossa continuação. Início do século XX, quando Para a minha bisavó, para a minha bisavó, que ainda é... Sim, porque quem fazia era uma tia trisavó, que era até irmitoa da Senhora das Dores. Pronto, e a minha tia que passou à minha bisavó e que fez muitos e muitos anos. Aliás, a minha bisavó faleceu em 78 e eu ainda me lembro de ver algumas coisinhas da minha bisavó. Recordo-me muito dela e ainda me recordo dela a fazer trouxas de ovos. Agora, vou bater ligeiramente as gemas com a clara. Esta mistura não leva açúcar, obviamente, porque a calda já é extremamente doce e é o que vai dar o doce à trouxa. Como a doutora Paula falou, antigamente havia o excedente das gemas. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade com o excedente das claras. Mas a sua avó dava as claras às pessoas. Eu lembro perfeitamente, lá ia ainda muita gente buscar para fazer, até havia aqui um bolo na chamusca que as pessoas faziam com muita frequência, que era o bolo de claras. Precisamente porque ela dava, as pessoas iam lá e ela enchia frascos com claras. Pronto, a minha bisavó e a minha avó e a minha mãe no início usavam o quê? Meia casca de ovo, que era a medida da gema, para fazerem as trouxas. Depois avançamos um bocadinho e fizemos uma conchinha, que é a medida da casca do ovo, da meia casca do ovo. E agora está aí. Pronto, agora deixa-se cozer de um lado e vira-se para cozer do outro também. Pronto, lá está. O problema da cozedura em vitro ou em indução é que a cozedura não é muito uniforme. Sim. Ou seja, porque não ferve a calda igualmente. Sim. Pronto. Sim. Oh, Luísa, diga-me uma coisa. Ainda continua a haver uma predileção especial pelas trouxas de ovos da chamusca. As pessoas ainda continuam a ter... Portanto, é o cartão de visita, digamos assim, das pessoas quando recebem na chamusca, nas suas casas, nos seus dias festivos. É o cartão de visita das mesas chamusquenses. Ainda continua a ser a trouxa de ovo. Ainda continua a ser a trouxa de ovo. Muita gente já também aderindo à lampreia. Porque antigamente, até por exemplo, para se obsequiar as famílias mais humildes que não tinham, portanto, que tinham dificuldade em pagar a médicos e, portanto, essas coisas todas, uma das ofertas que faziam era precisamente as trouxas de ovos. Ainda hoje é uma das ofertas. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que na altura do Natal ou da Páscoa, os presentes para oferecer à família são trouxas de ovos. Isso acaba por ser mais ou menos uma trouxa, corresponde mais ou menos a uma gema de ovo. Uma trouxa é uma gema de ovo. Vocês têm duas maneiras de fazer. Um faz caramelizado e faz também simples, não é? Simples. O caramelizado tem mais saída que a simples. Como é que é, Luísa? Porque o caramelizado fica com aquela cor, portanto, digamos que envernizada. Sim. E fica, na realidade, o prato fica muito bonito. Mas depois também há mais dificuldade em partir, É assim, elas continuam a sair mais com o caramelo. O caramelo, nós, na nossa conversa, tanto da minha avó como da minha bisavó, a gente chama-lhe teia. Que é desta calda, não desta, porque esta não vai fazer caramelo, porque já cozeu as gemas do ovo. Sim. Mas a pura, o que é que acontece? Vai mais tempo ao lume e faz-se o caramelo. Esse caramelo, depois, com a espumadeira,
é feito um zigue-zague nas trouxas para ficar uma teia mesmo, como se fosse uma teia de aranha. De aranha. Pronto. Pronto, e as trouxas estão feitas e toca a enrolar, não é? Exatamente. A trouxa tem direito e avesso. Exatamente, explique lá isso, faz favor. Pronto. Eu quando as tiro do tacho e as coloco na travessa, a parte de cima é o direito e a parte de baixo é o avesso. E nota-se perfeitamente na textura. Só se enrolam quando estão frias, porque quentes acabam por partir, porque estão mais moles. Pronto, o que é que eu faço? Normalmente molho assim um bocadinho as mãos na calda, que é para elas não agarrarem. Portanto, e o avesso fica para dentro. O avesso fica para dentro. Acabo por as virar e agora enrolar. E pronto, enroladinhas. Ai, Luísa, que desgraça. Que desgraça, nem queiram imaginar, está uma coisa do outro mundo. Luísa, não volta a pôr mais... Posso colocar mediante o gosto da pessoa. Sim. Se quer com mais calda ou com menos. Com menos calda, A minha avó e a minha bisavó, a intenção era a trouxa ser o mais sequinha possível. Sim. Mas isto depende dos gostos de cada um. Exatamente. Se fosse na realidade pedido com teia, era agora que iria fazer Exatamente. a teia e que poria aqui em cima a teia Exatamente. do açúcar queimado, que é na realidade também muito agradável. E pronto, mais podemos dizer. Não podemos dizer nada, podemos provar. Podemos e devemos. Acho que deixamos qualquer pessoa com água na boca perante uma coisa destas. Luísa, muito obrigada. Obrigado, Espero que seja um negócio que continue a ser um negócio próspero, porque na realidade as trouxas de ovos da chamusca são nossas. São muito mas nossas. não são boas por serem só nossas. É porque na realidade são mesmo muito boas. Elas também são muito boas porque são nossas, mas são mesmo muito boas. Recomendo a toda a gente que experimente, porque na realidade é uma coisa do outro mundo. Obrigada, Luísa. Obrigada. Obrigado.